The medications mentioned in this video must be prescribed by your veterinarian. The medical advice, ideas, suggestions, and opinions discussed in this video shall not replace a doctor appointment. Self-prescribed medications for your pet is not allowed. Dr. Lake will not prescribe medications or procedures through his social media. Talk to your doctor. Ei, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Eita, meu Deus do céu, é muito bom ficar fazendo esses vídeos aqui com vocês, que a gente pode interagir, conversar, compartilhar ideias, é muito legal. Um beijo pra vocês. Hoje eu vou começar o vídeo falando sobre Leishtek. A gente sabe que a Leishtek é uma vacina que previne a leishmaniose visceral canina. Mas eu, cavucando, pesquisando, porque eu sou curiosa, né, minha gente? Eu comecei a achar alguns artigos, experimentos, teses, dizendo que a vacina Leishtek, ela também pode ser usada como tratamento para a leishmaniose visceral canina. Serve como tratamento também, não só a vacina, juntamente com associações. Então, foi estudos, teses que me deixaram bastante animadas, bastante surpresa, e eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje, eu também vou mostrar para vocês a eficácia da vacina Leishtek e a eficácia da vacina Leishtek em comparação à vacina Leishmune, que foi suspensa no Brasil. Então, com essa vacina Leishtek, Europa, Estados Unidos, né, todo esse pessoal, essa galera, estava com os olhos voltados para nós, aqui no Brasil, depois que lançaram essa vacina Leishtek. E os resultados são bem animadores, e eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Gente, vocês viram que no meu vídeo de leishmaniose visceral canina, que eu fiz há 2, 3 anos atrás, vocês viram que eu tava muito brava. Eu tava muito brava, por quê? Porque tiraram a Leishmune do mercado, que já estava há 10 anos, essa vacina ela tem 20 anos de estudo, mas pegaram e retiraram, o Brasil pegou, não é boa, cala a boca todo mundo e a gente vai enfiar a Leishtek. Beleza, a Leishtek só tem 2, 3 aninhos de pesquisa. Tudo bem, mesmo com toda a minha brabeza, a minha indignação, muitos veterinários ficaram muito chateados também, eu desejei que desse certo, porque é o que tem, né, minha gente? Então vamos desejar para dar certo, eu esperei muito que desse certo. Passaram-se os anos e realmente a vacina Leishtek ela veio, né, me animando, veio calar a minha boquinha e hoje eu faço esse vídeo colocando o meu rabinho entre as pernas para mostrar o que foi que eu vi e do que eu gostei. Vamos lá. Esse trabalho aqui, gente, é um trabalho de 2017, tá? Esse trabalho ele buscou parâmetros sanguíneos para serem usados como biomarcadores, ou seja, quando a gente faz exame de sangue, a gente consegue ver alguns elementos que podem auxiliar no acompanhamento do paciente e determinar o seu prognóstico. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram 45 cães infectados para leishmaniose visceral canina, todos esses 45 cães estavam positivos para leishmaniose, e aí fizeram Leishtek, a vacina Leishtek, mais allopurinol. Foram 3 doses de Leishtek, tá? Essas doses foram duplicadas e o intervalo entre uma dose e outra era de 21 e 21 dias. Usaram a Leishtek para ver se melhorava o quadro clínico desse animal, tentando aumentar o sistema imunológico dele, e o allopurinol serviu para inibir a multiplicação do parasita dentro do corpo do paciente. Durante esse experimento e depois desse experimento, depois que usaram esse protocolo, eles fizeram um hemograma completo, perfil bioquímico e a avaliação do quadro clínico do animal. Gente, eles fizeram mais coisas, tá? Mas eu não vou botar as 100 páginas aqui. Mas o que eu achei interessante, eu vou colocar para vocês verem. Então vocês vão ver o que esse protocolo fez com o animal por dentro. Vamos lá. Aqui vocês conseguem ver alguns dos sinais que existem em pacientes com leishmaniose. Vocês conseguem ver essa linha preta nos dizendo a porcentagem de sinais que esses animais tinham antes do tratamento. Fez-se o protocolo e percebe-se que a linha cinza ficou menor depois do tratamento, reduzindo bastante os sinais clínicos. Quanto aos exames, gente, os exames de sangue, por exemplo, o hemograma. Geralmente quando a gente pega um paciente que tem leishmaniose, a gente faz o hemograma, geralmente esse paciente está com anemia. Por que eles são anêmicos? Dependendo da severidade do caso, dependendo da demora do diagnóstico, diagnosticar leishmaniose não é uma coisa fácil, não é apertar um botão, não é, tá, gente? É um bocado de coisa, vou falar mais tarde. Dependendo também de outros fatores financeiros, do proprietário que não tem dinheiro, tá? Então depende de muita coisa. Esse animal, ele chega pra gente anêmico. E por que ele chega anêmico? Porque o parasita, ele pode estar na medula óssea. E a medula óssea é o quê? É a nossa fábrica de produzir hemácias. É ali que é a nossa fábrica de produzir células vermelhas. Então, se o parasita tá lá, não tem como fabricar hemácia, né, lindo? Aí não tem como. Uma outra coisa, o rim
ele também faz parte na produção das hemácias. Por quê? Porque tem um hormônio lá que se chama eritropoietina, que faz parte, que ajuda ali na produção das hemácias. E a leishmaniose visceral canina, né, o parasita vai lá pro rim e lesiona tudo. Então, se o rim está lesionado, né, não tem como fabricar eritropoietina, que ajuda na produção das hemácias. Então, minha gente, aqui no início do tratamento, que é a caixa cinza, tá? Essa caixa cinza, a gente consegue ver ali na letra A, hematócrito, letra B, hemoglobina, letra C, hemácia, todos baixos, tá? E as caixas pretas mostram como o hemograma melhorou aumentando esses elementos após a última administração do protocolo terapêutico quando comparado ao início do tratamento. Um outro parâmetro que a gente vê, gente, são as proteínas totais. A gente pede o perfil bioquímico e a gente pede as proteínas totais em relação à albumina globulina. Quando o parasita entra no corpo do animal, o corpo ele vai ver que tem um invasor ali dentro. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a aumentar anticorpos. Aumentando esses anticorpos, as proteínas elas vão aumentar também. Então a proteína ela vai dizer assim, olha só, esses anticorpos eles estão aumentados. Quer dizer que tem alguma infecção aqui. Então eu vou aumentar, entendeu? Para te ajudar a me perceber quando tu vê o exame. Beleza. Proteína aumentou. A proteína aumentou, a globulina, ela vai dar o terceiro aviso. Ó, já aumentou o anticorpo, já aumentou a proteína, agora eu como globulina eu vou aumentar também, avisando, gente, que tem uma infecção aqui, vocês não estão me vendo. Consequentemente, essa albumina baixa. Então, quando a gente vê isso aí, com mais outros exames, com mais clínica, né, o que o animal está apresentando, a clínica é soberana, eu canso de falar isso aqui. Quando a gente vê tudo isso, a gente já, leishmania, já vou deixar ali num canto que eu tô achando, principalmente em áreas endêmicas, né, por exemplo, Minas, né? A pessoa tá pisando na leishmania, né? Minas, São Paulo, tá, minha gente? Tem também no Nordeste. Então, minha gente, a gente vê aqui proteínas totais, albumina, globulina, tá? Quando feito o protocolo com Leishitec mais alopurinol, a proteína total que estava alta em caixa cinza no começo do tratamento, ela diminui em caixa preta, como vocês estão vendo depois da última administração, né, do protocolo. A albumina que estava baixa, como vocês veem em caixa cinza, aumentou, como vocês podem ver em caixa preta, tá? E as globulinas que estavam altas no começo do tratamento, olha onde é que tá a caixa cinza, depois do protocolo diminuíram, tá? Em caixa preta, como vocês podem ver, a caixa preta tá um pouco mais baixa. E vou mostrar um último parâmetro aqui, minha gente, os monócitos, tá? Que são células de defesa que diz que tem alguma inflamação e infecção de maneira aguda nos cães, tá? Vocês viram que esse trabalho foi feito com 45 animais, com 45 cães, tá? Vocês conseguem ver ali no total. Resultado, 34 animais que tiveram melhora clínica com esse protocolo, Leishitec mais alopurinol, apresentaram monócitos diminuídos. E o último parâmetro aqui, gente, tá? É a ureia e creatinina, tá? Eu já falei o último parâmetro, mas esse é o último mesmo. A gente sabe que pacientes que têm leishmaniose, né, visceral canina, eles têm lesão renal, insuficiência renal, né? Geralmente vai se cronificando aí, né? Então, rim lesado, ureia e creatinina, ela vai aumentar. Com este protocolo, esse estudo mostrou que com esse protocolo a ureia e creatinina diminuíram significativamente. Então isso é um bom resultado. Então a conclusão desse estudo, dessa tese aqui, foi que perfil bioquímico, hemograma completo são usados realmente como biomarcadores, são células aí, elementos que a gente consegue ver se o tratamento está sendo, né, tá tendo bons resultados, se o tratamento está sendo efetivo, né, através desses elementos que eu mostrei aqui para vocês. E a Leishitec mais o alopurinol mostrou resultados bastante animadores, bastante positivos para ajudar aí no tratamento, no monitoramento, para ver em que caminho o médico veterinário tá indo. E esse trabalho aqui, gente, de 2018, endossa outros trabalhos confirmando que a vacina Leishitec é bastante promissora no tratamento para a leishmaniose visceral canina. A conclusão desse estudo foi que a vacina Leishitec como imunoterapia reduziu significativamente a progressão clínica e também diminuiu a mortalidade em cães infectados com leishmania infanto e saudáveis. E por último, esse trabalho aqui de 2019, ele quis experimentar se dava para ao mesmo tempo reduzir a carga parasitária
e melhorar o animal clinicamente desenvolvendo uma resposta imune mais robusta, permitindo um controle mais eficaz dos parasitas. Então eles pegaram uma vacina, a Leishf2 mais SLA mais SE, tá gente? Isso aqui não é a vacina Leishtec, mas pegaram uma vacina que estão experimentando, mais a alopurinol. Fizeram o experimento em 28 cães e viram que a condição clínica melhorou ao mesmo tempo que proporcionou eliminação da leishmania infanto ao longo prazo de tecidos linfóides e órgãos sistêmicos. Então, minha gente, o que eu quis mostrar para vocês até agora, até esse momento da parte do vídeo, é que vacinas para leishmaniose, vacinas que previnem leishmanioses e são associadas com alopurinol, tem até um outro trabalho que eu vi também, que é alopurinol mais a anfotericina B, né? Então é muito trabalho, gente, não dá pra me botar aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é que esse protocolo, ele tá dando certo, né? É uma esperança, que nem eu falo da ribavirina. Todo mundo fala, não presta, é uma porcaria, blá blá blá, mas, né, dá certo. Então, uns trabalhos assim sólidos, de peso, né, que descobriu a América? Não, gente, não é. Mas é uma esperança, tá? Os artigos, as teses, os experimentos estão mostrando, tá, que está dando certo sim. Não é robusto, não é de peso, não é sólido, né? Mas a ciência, ela é um caminho, né? Ela é um movimento. Alguns experimentos se movimentam lentamente, outros se movimentam mais rapidamente. Até porque médicos veterinários, colegas meus, já experimentaram esse tratamento e o animal até hoje, ele tá ótimo. Então, fica aí para vocês discutirem com os médicos de vocês, tá? Agora vamos falar sobre a eficácia da vacina Leishtec como prevenção, não como tratamento. Vamos ver como é que é a eficácia da Leishtec. Vamos lá, gente. Nesse estudo de 2017, teve como objetivo de ver a eficácia da vacina Leishtec e se eutanasiando animais positivos para leishmaniose diminuiria a transmissão para os seres humanos. E a conclusão foi, viram que a Leishtec teve efeitos protetores promissores, ela é eficiente, mas em áreas onde a leishmaniose visceral canina tá bombando, onde a transmissão tá louca, tá alta, tá? A vacina Leishtec, ela precisa melhorar mais. Nesse estudo também mostrou que abate de animais não é a estratégia mais inteligente do universo, já que testes sorológicos como o DPP não são tão sensíveis quando a doença é assintomática, causando falsos negativos. Então, minha gente, meio que não adianta muito você abater, você eutanasiar esses animais que verdadeiramente são positivos para a leishmaniose, se os animais que deram falsos negativos no kit estão por aí zanzando. Então meio que não adianta, você está enxugando gelo. O kit está dizendo que esse animal não tem leishmaniose, mas ele tem, o parasita tá lá. O kit, ele só não pegou porque a titulação de anticorpos está muito baixa, então o kit não pega. Então, minha gente, esse animal que foi falso negativo, que o resultado dele deu um falso negativo, com o passar do tempo, ele vai ser um animal que vai transmitir leishmaniose no futuro. Entendeu? Como esse negócio de abate, ele não tem muito sentido. Uma outra coisa, gente, tá? Gambás e humanos também são reservatórios de leishmania. E aí? Abate cão, faz eutanásia no cão, mas não faz abate no gambá? Não adianta. E seres humanos? Nós também somos reservatórios de leishmania. Não adianta muito fazer eutanásia no cão, no gambá e o humano tá aí, entendeu? Vai fazer eutanásia no humano? Não vai. Né? Então, tá vendo como... Me desculpa aqui, gente, mas esse pensamento, até os artigos científicos falam, né? É meio imbecil, né? Fazer eutanásia num, mas não faz no outro. Então, meio que não adianta. E outra coisa, é inaceitável você ver um animal que é positivo para leishmaniose, ele tá bem clinicamente, os assintomáticos, né? Ele tá bem clinicamente, você falar na cara do tutor, olha, tem que eutanasiar. Doutora, mas ele tá bem. Não, cala a boca, tem que eutanasiar porque é o método que o Brasil implementou para diminuir a transmissão de leishmaniose. É inaceitável, nenhum tutor vai querer isso, nenhum tutor vai fazer isso, até porque tem tratamento, tá, minha gente? Tem tratamento para leishmaniose. É caro, mas tem tratamento. Então, gente, deixa eu dar só uma pincelada aqui no diagnóstico para leishmaniose. Eu sempre, né, ao longo do vídeo eu tô falando aqui que é difícil a gente fazer o diagnóstico de leishmaniose. Então, além do DPP, né, que é o teste rápido ali que a gente faz na triagem, a gente também tá fazendo aí o ELISA mais o RIF. E ainda assim, esses dois testes que a gente faz, o RIF é bem mais sensível, já detecta bem mais, né, mesmo eles sendo mais eficientes,
ele ainda é passível de interpretações, tá? Porque reagente, quando a gente vê ali no exame, reagente, né? Reagente não quer dizer positivo. Você tem que ver a titulação de anticorpos desse animal. E aí, dependendo do que está acontecendo ali, que o médico está vendo, você tem que refazer ELISA e RIF de novo. Você refaz esses testes. Então, o médico que não está muito atento a esses detalhes, que faz toda a diferença, né? Ele pode acabar dando um diagnóstico errado. É lógico, além desses exames que a gente faz, hemograma completo, perfil bioquímico, como vocês já viram, né, na tese que eu mostrei aqui pra vocês anteriormente, né, se ainda há dúvida, tá dando tudo indeterminado, tá uma coisa nublada, não sei se esse animal tem ou não tem leishmaniose, a gente parte para os exames confirmatórios, né, que é o PCR-RT, a gente faz punção de medula óssea, esses são os exames confirmatórios, punção de medula óssea, a gente faz punção de linfonodo também, tá? E o PCR. Então, vocês estão vendo que é muito exame que a gente faz, e eu entendo que às vezes o proprietário ele não tem dinheiro para fazer exame, mas se não tem dinheiro para fazer exame, não tem como a gente dar o diagnóstico. Se já tendo é difícil, imagine não tendo pra gente ter um norte, a gente precisa se nortear, porque fazer o diagnóstico para leishmaniose é meio que uma agulha no palheiro, tá? Então aí a galera do lado de lá tem que ajudar a gente aqui também. E por fim, minha gente, esse estudo aqui de 2020, tá? Maio de 2020, trabalho fresco, objetivou a querer saber qual a segurança e a eficácia de 4 vacinas para leishmaniose. Mas eu vou falar aqui só da Leishmune e da Leishtec, tá? Viu-se que animais vacinados com leishmune tiveram uma redução nos casos de leishmaniose visceral canina em áreas endêmicas brasileiras, não precisando eutanasiar animais mais. Essa vacina foi usada por 2 anos para essa pesquisa e viu-se que ao mesmo tempo que esses animais foram vacinados com a leishmune, viram também que os casos de leishmaniose visceral canina e humana também diminuíram. Tá aí o porquê que eu fiquei brava quando suspenderam. E viu-se que a Leishtec não apenas imuniza o animal, mas também reduz significativamente a infecção de cães para mosquito palha, ou seja, aquele animal que foi vacinado e depois se infectou com a leishmania não será um foco de transmissão para o mosquito, não passando para seres humanos, reduzindo o número de casos. Por quê? Porque foram vacinados com a Leishtec, tá? Por outro lado, o estudo concluiu que a Leishtec ela não foi efetiva em cães que vivem em áreas endêmicas e não teria impacto na incidência de leishmaniose visceral canina em áreas de transmissão alta. Outros estudos já falaram a mesma coisa, tá? E quanto ao tratamento de leishmaniose visceral canina com Leishtec, ainda precisa ser mais clara. Então, doutora, com tudo isso, com tudo que eu mostrei aqui pra vocês, com tudo que vocês viram, a pergunta que não quer calar. A vacina Leishtec, ela é boa? Ela é efetiva? Ela presta? Gente, ela presta, né? Eu mostrei aqui. Não é uma vacina robusta como a Leishmune, mas ela tá se movimentando, ela tá melhorando e eu fico muito feliz, né? Desejei que melhorasse, desejei que desse tudo certo. Queimei minha língua, 3 anos depois, ela veio, ó, paf, deu um tapa na minha cara. Melhorou, ela tá bem melhor. Então, esse é o vídeo de hoje, longo, de novo. Eu tô tentando encurtar, gente, os vídeos, mas não tá dando. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Morta, gente, final dos vídeos eu sempre fico morta. Tá bom? E a gente se vê na próxima. Um beijo gostoso pra vocês. Tchau.